e versículo 58. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus abençoe essa banda. Deus abençoe aos pastores, presbíteros, amados irmãos, amados obreiros, companheiros de batalha. Que Deus abençoe vocês. Ao PEMU, às obreiras da casa do Senhor Jesus, a todos. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58. Quem encontrou, diga glória a Deus. Irmãos, 11h30 nós estaremos finalizando aquele momento das 72 horas de oração. Então nós vamos fazer os 30 minutos, os últimos 30 minutos. Nós estaremos aqui com vocês, orando aqui direto do altar, para finalizar as 72 horas. Quero desde já agradecer a todos os irmãos que se empenharam, ao presbítero Daniel Gomes. Em cima da hora eu passei para ele: pastor, aí está a sua escala de procurar obreiro para ajudar a gente. Graças a Deus deu certo. Pastor Dene ficou na responsabilidade de madrugada. Pastor Samuel Lopes também. Enfim, foram irmãos que nos ajudaram. Aquele outro rapaz também de Alvorada, como é que é o nome dele, pastor Dene? Não, Samuel, o outro auxiliar dele. Aguile, como é que é? Elias Dornelles também esteve ontem de madrugada. Ao PEMU, sem palavras, mulheres de fé. Não tenho que reclamar de nada, porque são pessoas que se empenham na obra de Deus, que quando a gente dá uma missão, a missão dada para eles é missão cumprida. José, cadê o José? Está por aí? Deus abençoe José. Eu não vou elogiar muito não, senão vocês vão ficar tudo inchado. O obreiro não pode elogiar muito não, né, irmão? Senão ele fica inchado. Fica ou não fica? Mas o Senhor não permite que vocês fiquem assim, não. Deus abençoe vocês. E mas não foi apenas uma vez. Então se prepare para o próximo mês, porque toda a primeira semana de cada mês nós estaremos nesse propósito de 72 horas de oração. Nós não podemos deixar de orar, temos que sempre estarmos em oração. Eu lembro que estávamos aqui, a nossa irmã Maria Lorena, ela nos falou sobre nós colocarmos a igreja em oração, porque ela via muitas lágrimas, muito choro, muito pranto, muita morte. Eu falei, nós não podemos ficar discutindo com políticos, com quem tem que fazer ou quem não tem que fazer. A igreja precisa orar. A igreja precisa se posicionar. Se aqui na terra o homem não faz nada, lá no céu Deus move o céu para fazer em prol da sua igreja. Então nós vamos continuar orando para que Deus continue livrando, guardando Porto Alegre, guardando o Rio Grande do Sul. E nisso a graça de Deus sempre sobre a nossa vida, para que com abundância o Senhor possa derramar sobre nós e mantermos firmes até o arrebatamento da igreja. Amém? E sempre estaremos convocando os pastores para nos ajudar também, fazendo uma escala com eles, com a equipe deles, porque é muito importante uma igreja unida, irmão. A igreja não pode se unir contra o outro. Você já viu que quando cria aqueles grupinhos, aí fica um contra o outro? Não, a igreja de Cristo não é isso. A igreja de Cristo é unidade. A igreja de Cristo está ali, enquanto um está querendo derrubar, a gente vai lá. Não é assim, vamos nos unir em oração. Nós somos uma igreja. Somos mais do que uma igreja, somos família. Se nós nos unirmos, pastores, se nós nos unirmos, vocês não sabem como que o diabo fica doido com a unidade da igreja. Se nós nos unirmos, meus irmãos, não tem um mal que prevaleça. Uma igreja unida não tem um mal que prevaleça. Pode ter certeza disso. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito. Se eu fiz alguma coisa que de repente com algum irmão ou com outro irmão, de repente eu passei correndo, não te cumprimentei, porque tem pessoas que é assim. Às vezes ela não entende o seu lado, ela está ali, ela quer um abraço, quer um aperto de mão. Às vezes você está passando atrasado com a mente. Então eu estava vindo de carro e a velocidade do carro aumentou e eu pisei no freio. Falei, meu Deus, eu estava pensando num negócio e já estava quase ultrapassando o limite para passar no radar. Então às vezes isso acontece, a gente está tão ocupado, passa correndo no canto e fala assim, pô, o pastor nem falou comigo hoje, me perdoe se aconteceu isso contigo. Mas é que a correria é tão grande, irmão. Eu passo mais tempo da igreja, passo mais tempo cuidando da igreja, cuidando das coisas do Senhor, do que dentro da minha própria casa. E às vezes eu fico me perguntando, será que esse sacrifício está sendo válido? Aí eu lembrei assim, pela minha salvação está sendo,
pela obra de Deus está sendo, pelo chamado de Deus está sendo. Eu falei, Senhor, então a minha família precisa estar comigo, porque não tem como eu cuidar da tua igreja e cuidar da tua família. Graças a Deus, Deus me deu uma esposa tão linda, tão abençoada, uma filha que adora cantar, que adora estar na igreja, adora fazer parte de tudo que se deixar. Ela é do PEMU, ela é da mulher, ela é da criança, ela é do jovem, ela é de tudo. Graças a Deus, o Senhor me deu uma família que está comigo na obra. Porque senão às vezes a gente sacrifica de um lado e esquece do outro. E aí Deus não se agrada, a gente precisa estar junto, alinhado. Família, a casa do Pai, a obra de Deus, tudo tem que estar alinhado. Então o que a gente faz para a obra de Deus, Deus ele sempre nos abençoa. Mas uma coisa é certa, a nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa não é aqui. Aí eu comecei a entender, tudo que você fizer, faça para Deus. Sem se importar com o que falam, com o que pensam, com o que dizem. Porque se você está alinhado com o céu, o inferno vai se levantar contra a tua vida. Mas o Senhor é que está ali do teu lado dizendo, Ele é meu. Ele é meu. E se eu sou dele, ele também diz, a família dele também é minha. Porque não adianta a gente ganhar alma e perder a nossa casa. Então a nossa família também pertence a Deus. A sua família também é vitoriosa. Se você é vitorioso, a sua família também é vitoriosa. Se você é vencedor, a tua família também é vencedora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos ler mais uma vez? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Levanta a sua mão para o céu e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, que é fiel e verdadeira. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Isso, dê glória. Glorifique ao Rei da Glória. Glorifique ao Senhor dos Senhores. Glorifique aquele que sustenta, que mantém a obra de pé. Amados irmãos, há momentos na caminhada em que o peso parece maior do que a força. Já passou por isso? Você se sente, vamos dizer assim, um peso tão grande sobre a tua vida que parece que você não tem forças. Então parece que é maior. E se parece ser maior, tudo indica que você não vai suportar. Não tem como, fica complicado, fica difícil. Tem momentos que o cansaço, ele toma conta de uma forma tão grande. Ontem eu estava pregando ali em Gravataí. Estava tudo bem quando eu cheguei na igreja, quando eu sentei ali para conversar com o pastor, me bateu um cansaço tão grande. Um cansaço tão grande, mas sabe, o pastor falava comigo e a minha mente parecia que estava longe em outro lugar. Eu falei, meu Deus, que cansaço, Jesus. A minha vista parecia que estava fechando. Eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Eu subi no altar e falei até com os irmãos. Eu falei, irmãos, eu estou tão cansado, bateu tão cansaço tão grande agora. Mas o que Deus me trouxe para fazer aqui, nós vamos fazer. E graças a Deus foi um culto tão abençoado, irmãos. 12 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Eu falei, meu Deus. Eu falei, é Deus que faz isso, porque tem hora que a gente não aguenta. Aí como que isso acontece? É a mão de Deus. É Deus que faz isso. Tem hora que o cansaço parece que não dá. Não é apenas físico. Tem um cansaço físico, mas também tem um cansaço emocional, psicológico. Tem hora que cansa, parece que tua mente vai, tem hora que parece que a tua mente vai dar um apagão. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Um cansaço que parece estar alcançando a tua alma. E os dias de silêncio. Dias diz que o silêncio parece que toma conta. Você fica, Deus, fala comigo. Senhor, me responde. Senhor, me ajuda. Aí o silêncio parece mais alto que qualquer oração que você faz. Parece que você está clamando e Deus não está te ouvindo. Você grita mais alto, Senhor, vamos lá para o santuário, vamos lá, a gente grita. Que em casa o vizinho vai falar, você é louco, meu. Madrugada você está
está gritando aí igual doido, o vizinho vai chamar a polícia. Aí está o marido de um lado, glória a Deus, e a mulher, aleluia. Aí o vizinho fala assim, ele deve estar brigando, isso é o jeito dos crentes brigar, né? Então, para evitar, vamos para o santuário orar. Lá a gente grita. Por quê? Porque parece que não está vindo resposta. Claro que não é dessa forma. Não é pelo tom de voz que a resposta de Deus vai vir na sua vida. Não é pela altura da tua voz, porque em pensamento Deus te ouve. Mas tem hora que a situação é tão difícil que você fica se perguntando, Senhor, o Senhor não está me ouvindo não, Pai? O que está acontecendo? Parece que a dedicação muitas vezes não é percebida nem reconhecida. Eu disse, meu Deus, será que ninguém está percebendo? Sabe? E às vezes nós lidamos com pessoas que parece que ela, eu não sei se ela não faz porque ela não quer fazer, que ela faz pirraça, ou se ela é tão desapercebida assim, e você fica naquela, meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? Como é que está a percepção dessa pessoa? De quem está ao nosso lado, ao nosso redor? Às vezes a gente, não é que queremos reconhecimento na terra, não é isso. Sabe que o nosso reconhecimento é no céu, é na glória. Mas tem hora que você faz, e parece que ninguém está vendo o que você está fazendo. Você fica assim, meu Deus, eu sei que o Senhor está vendo, mas será que o meu esforço está sendo em vão? Ainda assim, nós entendemos que é nesse cenário que se revela a grandeza de quem permanece firme. Porque enquanto muitos estão olhando, estão dizendo assim, agora ela não vai aguentar, agora ela vai entregar tudo, agora ela sai do PEMU, agora ela desiste, agora sai da mulher de fé, agora ele vai embora, agora ele vai entregar a igreja. Aí quando você suporta tudo isso, quando você aguenta tudo isso, porque é nessa hora, é nesse cenário que se revela a grandeza. Sabe, a grandeza se manifesta naquele que permanece firme, de quem continua avançando, mesmo quando tudo está convidando para parar, mesmo quando tudo está convidando para ela desistir, aí ela continua firme, eu não vou parar. As pernas estão bambas, mas ela está dizendo, eu não vou parar, eu vou continuar. Entenda bem, você não foi chamado para uma jornada comum. Você não foi chamado para uma obra simples e comum. Você não foi chamado para algo tão básicozinho, tão simplesinho ao ponto de dizer assim, qualquer um pode fazer. Não, você foi chamado para algo grande. Você foi chamado para algo especial. Você foi chamado para algo específico. É por isso que tem hora que o silêncio está parecendo que está mais alto. Ou como assim, pastor, parece que nada está dando certo. As portas se fecham, ninguém está te ouvindo, ninguém está te reconhecendo, ninguém está ali te aplaudindo. Você foi chamado para algo especial. Você foi chamado para uma jornada diferente. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, não. Entenda isso. Guarda isso na tua vida. Existe um propósito sendo construído em cada esforço, em cada renúncia silenciosa, em cada lágrima que ninguém está vendo. Aleluia. Em cada lágrima que ninguém viu, está sendo construído algo grandioso. Está sendo construído algo grande. O que hoje parece desgaste, amanhã será testemunho. Guarda isso. O que hoje parece um desgaste na tua vida, amanhã vai virar um testemunho. Você vai testemunhar. Você vai testemunhar. O que hoje parece luta, amanhã será uma grande vitória na tua vida. O que parece hoje que você olha, que luta que eu estou passando, que luta que eu estou enfrentando, amanhã será uma grande vitória na tua vida. Você vai dizer assim, valeu a pena perseverar, valeu a pena perseverar, valeu a pena confiar, valeu a pena lutar, valeu a pena crer, valeu a pena. Há um Deus que observa cada detalhe e não ignora o trabalho escondido. Ele não ignora o trabalho que você está fazendo, ele não ignora. Não ignora e nem despreza aquele coração disponível para fazer.
Sabe? Ele não despreza. Ele não ignora o seu trabalho e não despreza aquele coração disponível, sabe? Aberto. Como assim um coração disponível? Irmã, me ajuda aqui. Pode contar comigo, pastor. Irmão, me ajuda aqui. Pode contar comigo. Meu Deus, a irmã, o que você pede, ela está disponível para fazer. Deus não despreza, Deus não ignora o seu trabalho, o menor que seja, o mínimo que seja. Talvez tem pessoas que dizem assim: não, eu só vou ser reconhecido quando eu estiver em cima do púlpito, quando eu estiver pregando, quando eu estiver cantando. Não. Ei, então você não está lendo Bíblia. Aonde estava Davi quando Samuel chegou na casa de Jessé, meu irmão? Aonde ele estava lá no pasto. Mas Deus falou assim: você não é esse, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Mas quando chegou aquele que Deus viu lá no pasto, cuidando das ovelhas, porque Deus está te vendo nos trabalhos menores, Deus está te vendo nos mínimos detalhes, Deus está te vendo aonde o homem não vê, Deus está te vendo aquilo que você faz e ninguém aplaude, Deus está te vendo aquilo que você está realizando e ninguém está dando aplauso, ninguém está te elogiando. Deus está vendo, mas quando chega a hora de você sentar-se à mesa, Ele vai dizer: é Ele. Então não ignora os mínimos detalhes. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Vai ter gente que vai dizer assim: você não merece. Vai ter gente que vai dizer assim: você não é merecedor. Vai ter pessoas que estão dizendo assim: por que ela? Só que ninguém viu quando você estava lutando contra o urso e contra o leão. Ninguém viu quando você estava lutando lá. Se você chegou para enfrentar aquele incircunciso, foi porque você venceu batalhas menores que ninguém viu. Foi porque você venceu guerras pequenas que ninguém viu você vencer. Aí vão dizer e vão falar assim: não, mas ele não é merecedor de estar sentado no púlpito. Ele não é merecedor de ser presbítero. Ele não é merecedor de ser pastor. Ele não é merecedor de ser diácono. Ele não é merecedor de estar à frente da obra. Ei, mas se Deus olhou lá do céu e te viu lá no pasto, sendo ignorado por muitos, te viu lá talvez escondido, ninguém estava vendo, e soprou o teu nome dizendo: é Ele, levanta Ele, porque fui eu que escolhi. Então tenha certeza, coloque a disponibilidade para servir a Deus. O teu coração estando disponível para servir a Ele, no tempo certo Ele vai te honrar. É tempo de levantar os olhos, renovar a mente e fortalecer o espírito. É tempo de nós nos renovarmos. É tempo de nós nos fortalecermos. Porque a força não vem das circunstâncias favoráveis. Não vem de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Não são circunstâncias favoráveis que te mantêm de pé ou no topo, não. Então aquele que começou a boa obra, aquele que te escolheu, iniciou, é o mesmo que vai completar sobre a sua vida. É Ele mesmo que completará sobre a tua casa, sobre a tua família. Mesmo quando tudo parece incerto, existe uma mão sustentada, uma mão sustentando, uma mão te segurando. Existe uma voz te encorajando. Existe um propósito maior sendo cumprido. Entenda isso. Enquanto para a ótica humana é algo incerto, tem uma mão que te sustenta. Tem uma mão que te coloca de pé. Você já ouviu alguém falar assim: você é louco? Já ouviu? Alguém já falou isso para você? Alguém já falou assim: não, você é maluco. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. É assim que Deus faz. Para algumas pessoas parece ser algo incerto. Mas existe uma mão sustentando tudo. Existe uma voz que te encoraja, sabe? Quando você para. É uma coisa que eu estava ouvindo e é verdade. Às vezes nós falamos e continuamos falando. Mas já chegou um momento na sua vida de você silenciar
para ouvir Deus falar contigo? Outra vez eu estava no meu escritório e eu estava ali orando, falando, apresentando a Deus todas as coisas, enfim, falando do meu propósito, eu e Deus, como vocês também têm. Aí chegou uma hora que eu apaguei as luzes, eu sentei naquela cadeirinha tão gostosa e fiquei ali, sabe, em silêncio, meu Deus, veio um silêncio tão grande naquele lugar. As luzes estavam apagadas, não havia barulho de nada. Eu até falei assim, meu Deus, será que não tem ninguém no culto lá embaixo pregando, que está no horário de pregar? Aí Deus falou comigo, você também precisa se silenciar para me ouvir falar contigo. Porque só você quer falar. Deixa eu falar. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus como ouvimos a voz do nosso pai. Às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus como ouvimos a voz da nossa mãe. É pecado isso, pastor? Não, isso é lindo. Mas tem hora que Deus fala aqui dentro. E não é através de um som, de uma voz, mas é você entendendo, Pai, continua a tratar comigo por dentro. Às vezes a resposta, nós ficamos assim, Senhor, usa alguém para falar comigo. Eu vou lá em tal canto, lá tem uma profeta que entrega tudo. Meu Deus, não adianta, meu irmão. Se ele quer falar pessoalmente com você, você pode ir atrás da profeta, você pode ir atrás da profetisa, você pode ir atrás de quem você quiser, mas ele não vai falar. Às vezes você sai correndo, eu vou lá em Porto Alegre, Deus vai falar comigo na sexta-feira. Eu vou lá em Alvorada, eu vou lá em Gravataí, Deus vai falar comigo. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Você sai correndo atrás, fica igual doido, eu quero ouvir Deus fala comigo, Pai. Deus fala comigo, ei, fecha a porta do teu quarto. Sabe o que Deus está falando comigo? Deus está falando assim, tem pessoas que Deus está sentindo falta de você, lá no pé da sua cama, quando você derramava aquelas lágrimas, ninguém te via, ninguém te ouvia. Deus está falando contigo hoje, volta a fechar a porta do teu quarto, volta a falar comigo e ficar atento à minha resposta. Volta a falar com Deus. Volta a falar com Ele. Há um Deus que observa cada detalhe. Sim, Ele observa. Ele está atento a cada detalhe, está atento a tudo. Mesmo quando tudo parece incerto, Ele está atento a tudo. Ele sabe tudo. Então, não recue. Não desista. Não pare. Seja forte, seja valente. Não permita que o desânimo roube aquilo que foi plantado com tanta dedicação. Não permita, não deixa que o desânimo venha roubar aquilo que você plantou, aquilo que você semeou, aquilo que você já fez. Não deixa o inimigo roubar isso. Não deixa o desânimo tirar isso de você. Você se dedicou tanto para chegar até aqui. Você renunciou tanto para chegar até aqui. Você lutou tanto para chegar até aqui. Você fez tantas coisas para chegar até aqui. Você já derramou tantas lágrimas, já pediu tanto a Deus. Quantos presbíteros que choraram, Pai, o meu sonho é ser presbítero, o meu sonho é ser pastor. Não foi para ficar de braço cruzado, não foi para ficar murmurando, não foi para ficar reclamando, foi para fazer a obra, foi para lutar pelas almas, foi para um propósito. Você chegou até aqui, meu irmão, foi a mão dele que te trouxe. Você já semeou em lágrima, agora chegou a hora de você colher. Aleluia. Aleluia, aleluia. É hora de reacender a chama. Reacender a chama. Renove a esperança, meu irmão. Renove a esperança, siga em frente. Talvez alguém falou para você, a esperança é a última que morre. A nossa esperança morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Renove essa esperança que um dia Ele vai voltar. E quando Ele vier, porventura achará fé na terra.
Não perca a tua esperança, não perca a sua fé. Não desanime, não se torne uma pessoa apostatada da fé, não. Não deixa o cansaço te dominar. Não deixa a fadiga te dominar. Não deixa a ansiedade. Não permita que isso tome conta. Que o desânimo tome conta. Tudo que você fizer, faça com alegria. Não espere reconhecimento do homem. O homem talvez não saiba nem o teu nome. O homem talvez não conheça nem quem você é. O homem talvez não sabe nem da onde você veio. Mas aquele que te chamou conhece a tua história. Aquele que te chamou conhece o teu passado, o teu presente. E já tem um futuro preparado para você. Aleluia. Oh glória. Reacende esta chama, meu irmão. Reacende esta chama dentro de você. Não deixa essa chama apagar. Ele continua sendo Deus. Ele não mudou, ele continua sendo Deus. O que foi confiado a você é valioso demais para ser abandonado no meio do caminho. O que Deus confiou em você, meu irmão, foi valioso demais, ou melhor, é valioso demais para você chegar agora e abandonar no meio do caminho. Deus colocou na tua mão, Ele confiou em você. Não é só uma camisa rosa escrito AMF, não. Não é só uma camisa azul escrito PEMU, não. Deus confiou algo maior na vida de vocês. É algo grande que Deus confiou na vida de vocês. Então entenda bem, o que foi confiado é valioso. Se é valioso, meu irmão, tem valor. Se tem valor, você não pode abandonar no meio do caminho. Eu não posso deixar no meio do caminho. Pastor, está pesado, é pedrada, é pancada. Ele nunca disse que seria fácil. Ele falou: por causa do meu nome, vocês serão odiados, perseguidos por muito. Mas Ele diz: aquele que perseverar até o fim, ao que vencer, eu darei a coroa. Se a coroa não é importante para você, se a coroa não é importante para você, se a vida eterna não é importante para você, alguma coisa está errada. Não perca o foco. A igreja não pode perder o foco. A igreja não pode perder a direção. O nosso caminho é o mesmo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só vamos parar quando chegarmos em casa. Só vamos parar quando nós chegarmos em casa. Quando nós chegarmos em casa, nós vamos ter descanso. Quando nós chegarmos em casa, nós vamos parar. Quando nós chegamos em casa, chegamos à nossa casa, aqui não é a tua casa, aqui não é o seu lugar, aqui é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro. Vai ficar o paletó, vai ficar a gravata, vai ficar o microfone, a igreja, a alvenaria vai ficar, mas nós vamos subir, nós vamos subir, nós vamos subir, subiremos para nos encontrarmos com Ele. Então persevere, igreja. Aleluia. O céu ainda conta com a sua perseverança. O céu ainda conta com você, pastor Joel. O céu ainda conta contigo. Eu não estou falando o pastor Jorge conta com você, pastor Derné, não. Eu não estou falando, pastor André, que sou eu que conto contigo. É claro que eu conto com o apoio de vocês. É claro que eu preciso da sua ajuda, pastor Joel. Mas eu estou dizendo, o céu ainda conta contigo, Anderson. O céu ainda conta contigo, irmã Mara. O céu ainda conta contigo, irmã Íria. O céu ainda conta contigo, José. É por isso que Ele te escolheu, Ezequiel. É por isso que Ele te escolheu, irmão. Muitas pessoas podem até te criticar, mas Ele te escolheu porque Ele te conhece. Capela, Ele te escolheu porque Ele te conhece, pastor. Ele te escolheu porque Ele te conhece. Talvez você nem saiba o teu potencial, mas Ele olhou para você porque Ele viu algo diferente. O que Ele não viu em fulano nem ciclano, Ele encontrou em você, pastor. Mas Ele não viu em Abinadab, Eliabe, Samar, Ele não viu, mas Ele viu em Davi. Ele não viu em muitos, Ele viu em você. Sabe o que Ele viu em você? Ele encontrou alguém valente, que talvez esteja hoje passando por uma luta, mas continua sendo valente. E talvez hoje esteja sendo perseguido, mas continua sendo escolhido. E talvez hoje esteja recebendo pancada, mas continua sendo ungido. E talvez hoje esteja triste, mas continua sendo ungido. O céu ainda conta com vocês.
O céu ainda conta contigo. Quem já pisou uma vez, quem já sentiu uma vez, quem já sentiu a presença dele uma vez, sabe identificar a presença, sabe identificar. E quem conhece não quer se afastar, quem conhece não quer sair de perto, quem conhece quer mais, quem conhece quer mais. Não se afaste desta presença, não se afaste desta presença, não se afaste desta presença, não se afaste de momentos como esse, não se afaste de situações, de encontros como esse, não se afaste da presença dele, não se afasta da presença dele. Pela glória, a glória de Deus. No santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu não sou de fazer isso não, irmãos, mas eu senti no meu coração, continua de pé, eu senti no meu coração, sabe essa pessoa que está do seu lado? Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí. Mas dá um abraço bem forte. Pede perdão a ele. Fala assim, me perdoa. Pede perdão a ele, vai, pede perdão. Segura firme ele no teu abraço aí. Segura ele firme aí. Segura ele firme no teu abraço aí. Segura isso. Isso, segura firme no teu abraço aí. Segura firme essa pessoa que está do teu lado aí. Segura firme, fala para ele assim, me perdoa. Me perdoa. Fala para ela assim, me perdoa. Fala para ela assim, me perdoa. Fala para ela, me perdoa. Dá aquele abraço bem forte. Diga para ela assim, me perdoa. Você me perdoa. Eu não tenho esse costume não. Não tenho esse hábito não. Quem está aqui comigo sempre sabe que eu não sou de fazer isso. Mas eu senti no meu coração. Deus falou forte comigo. Isso. Porque se nós nos unirmos e perdoarmos uns aos outros, o céu é o limite. Deus, pois ainda louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui chora com os que choram. A mão me sustentou. Tem pessoa que precisa desse abraço. A minha alma. Tem pessoa que precisa desse abraço. Deus, pois ainda tem pessoas que precisam disso. Eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei. Que maravilha, que maravilha.